Olá, Ricardo, agradeço pela oportunidade, né, e a toda a coordenação do fórum por ter convidado para participar desse evento, né, um evento importante nessa conjuntura de barbárie que está se avizinhando, né. Agora, para falar de comunicação, tem tudo a ver com isso, porque esse momento que a gente vive é um momento em que a comunicação ela se torna mais importante nesse processo de disputa do que nunca. E por que isso? Porque, diferentemente do que acontecia em alguns outros momentos, a nossa comunicação com a população tem sofrido bastante, né? A gente tem tido muitas vezes dificuldade de dialogar com as pessoas, né? Com o cidadão comum, com aquele que não é militante, com aquele que está lá na lida, no trabalho, no dia a dia, né? Com aquele que está buscando um lugar ao sol, com aquele que sofre na pele, muitas vezes não sabe nem quais são os próprios direitos. E o outro lado aprendeu a se comunicar muito bem, de uma forma eficaz, usando armas que obviamente a gente não usa, e até vou citar algumas, mas de alguma forma eles aprenderam que a comunicação é uma fonte de disputa, é a grande disputa, e que há formas de fazer isso, né? Isso nos trouxe novos desafios. Então, eu queria pedir aí para o pessoal liberar aí a tela, que está para poder mostrar aqui algumas informações legais, né? Bom, deixa eu me apresentar muito rapidamente. Eu sou jornalista, eu sou cientista político também, sou um dos fundadores da Abridor de Latas, que é uma agência de comunicação de sindical com trabalhos voltados exclusivamente para sindicatos de trabalhadores, né, uma questão nossa de vida, de militância ideológica, uma opção nossa mesmo de atender apenas a classe trabalhadora. A gente vem construindo aí nos últimos 16 anos uma trajetória de buscar a inovação dentro do movimento sindical, justamente vendo essas necessidades de dialogar com o trabalhador, vendo as necessidades, inclusive, de romper barreiras que foram sendo construídas, né, contra a classe trabalhadora, construídas principalmente contra o movimento sindical, contra essas entidades que são tão importantes na garantia dos direitos fundamentais e que, por uma série de motivos, a comunicação vem se transformando e muitas vezes o movimento sindical não tem acompanhado essas mudanças, né? Às vezes por algumas dificuldades que também a gente vai mostrar daqui a pouco, mas principalmente porque o ritmo muitas vezes não acompanha o ritmo das mudanças da sociedade. O que a gente vem enfrentando nos últimos tempos, né? Nos últimos tempos, a gente passou de uma situação muito diferente, porque, historicamente, uma coisa que sempre falou do brasileiro é que o brasileiro não gostava de discutir política, preferia discutir futebol, preferia discutir várias outras coisas, mas política não, né? A própria Forbes, aí, a revista dos ricos, né, dos multimilionários, bilionários, fez essa pesquisa lá atrás, em 2016, e apontou que o Brasil é o segundo país no mundo com menos interessados em política, ou seja, até 2016 o brasileiro não se interessava por política. Olha que interessante. O que acontece a partir de então? O que acontece a partir de então é que a organização, né, das elites aí que começaram a vir naquele movimento de, enfim, fizeram golpe, ganharam, né, tomaram poder, tomaram de assalto o poder, mas eles viram que eles não conseguiriam manter essa força política só com o golpe, né, que já vinha sendo construído antes, que já vinha tendo um apoio forte da mídia, né, da velha mídia, com seus próprios interesses. Eu tenho essa compreensão que me parece muitas vezes que a mídia, obviamente, não esperava que a coisa desaguasse naquilo que desagou ali em 2018, né? Até porque a própria mídia, a velha mídia, está sofrendo também por causa disso. Mas principalmente porque a gente viu essa mudança dentro dos brasileiros, né? O brasileiro não gostava de política. O problema é que o brasileiro passou a gostar de política a partir daqueles movimentos, com o crescimento de outras organizações, né, milícias digitais, ou seja, várias organizações que perceberam que as redes sociais eram um campo de disputa para eles pautarem de volta um projeto que é um projeto de destruição do Estado brasileiro, é um projeto de destruição dos direitos, mas principalmente um projeto de tomada de poder para que eles possam comandar o Brasil da forma que eles queriam. O problema é que quem ultrapassou esse projeto foi o movimento mais violento, né? O movimento
não só dessas milícias digitais, mas um movimento que depois se personificou no bolsonarismo. Até então, ele não tinha essa forma, né? O bolsonarismo não existia com essa força que ele existe agora. Ou seja, foi uma conjunção de fatores que levou a isso, mas a comunicação tem tudo a ver. Por quê? Porque se os brasileiros naquela época não gostavam de política, não discutiam de política, de repente os brasileiros viraram os sujeitos mais engajados do mundo em política. Então a gente tem hoje em dia uma mudança completa de um povo que não gostava de política para um povo que parece que respira, vive política. Mas qual que é o problema? O problema é que uma parcela considerável da população passou por causa de toda essa movimentação que houve nos meios digitais, principalmente na comunicação, né, dentro das redes sociais, aplicativos de mensagem, etc. e tal, blogs, enfim, blogs que foram crescendo, youtubers do ódio que foram tomando espaço, né? O YouTube, inclusive, hoje em dia é um canal que está completamente tomado aí pela direita e pela extrema-direita no Brasil, não só no Brasil, outros lugares também, mas no Brasil, o YouTube, grande parte da audiência, né, é de conteúdos extremistas, fake news, e o YouTube acaba, para manter a audiência, ele acaba pouco fazendo, né, para garantir que esses espaços não sejam espaços de ódio. E aí essa galera aprendeu que a comunicação era espaço de avançar. E conseguiram fazer isso de uma forma muito grande. Então, nós passamos então desse patamar de brasileiros que não gostam de política para brasileiros extremamente engajados em política. Mas com essa parcela muito grande de pessoas engajadas na política de uma forma muito ruim. Por quê? Porque são pessoas que são levadas a acreditar em 1 zilhão de fake news, e a gente vai ter na sequência do debate, né, um companheiro para falar sobre isso, e que aprenderam a consumir conteúdos, né, de ódio, conteúdos falsos, e num volume muito grande. E aí, o outro lado também, né, quem conduz essa política, também aprendeu que esse é o caminho para eles não só chegarem ao poder, como eles chegaram, mas para se manter no poder, para eles continuarem pautando essa onda de destruição, né, destruição em vários, inclusive de processos de marcos civilizatórios, destruição de direitos também, né, em benefício não só de um projeto ideológico, não, né, o projeto ideológico deles, para muitos deles, é muito só uma forma de, enfim, uma espécie de cavalo de Troia, né? Quando você entra na vida das pessoas com um discurso falsamente moralista, mas por trás existe ali basicamente interesse político-econômico, né, de algum grupo que eles representam. É isso que baseia a vida deles. A maioria deles não tem essa pegada e nunca teve um histórico, né, de, enfim, defesa de pautas tão moralistas como tem hoje. É um cavalo de Troia para entrar na vida das pessoas, mas a partir do momento que eles entram na vida das pessoas com essas pautas moralistas, religiosas, etc. e tal, eles vêm depois pautando na sequência a pauta econômica, que é realmente aquele que interessa a eles e quem continua financiando esses políticos, esses militantes, milícias, organizações, né, antidemocráticas que se espalharam e que são altamente financiadas aí por pessoas da elite, grupos econômicos do Brasil, e eventualmente até de fora, de gente que está interessada no nosso petróleo. Enfim, tem muito dinheiro rolando para manter essa estrutura toda. E aí, o que acontece? Em 2020, a gente teve, então, essa galera dominando as redes sociais, né? Políticos que se profissionalizaram em conquistar espaço na internet, nas redes sociais, de serem extremamente seguidos, compartilhados, né, amados, adorados Brasil afora, dentro das suas bases, fora das suas bases. E aí a gente tem um cenário que em 2020, em termos políticos, essa galera dominou a comunicação das redes sociais, foram os mais influentes, ou seja, políticos extremistas, a galera da fake news, a galera que espalha o ódio, né, os políticos que basicamente não têm propostas para o Brasil, mas eles têm propostas ideológicas muito fortes que pegam nas pessoas. Por quê? Porque eles aprenderam que há alguns gatilhos que despertam o sentimento das pessoas, e esses gatilhos são muito eficazes para fazer com que as pessoas sigam ele a partir de determinados aspectos da vida dessas pessoas, né, que se cruzam com aquilo que esses políticos estão falando, e aí por isso eles têm tantos seguidores. Né? Mas o objetivo deles, como eu falei, geralmente é uma pauta econômica, né, interesse próprio, daqueles que patrocinam eles, daqueles que mantêm ali a sustentação do gabinete deles, da mesma forma que são aqueles que mantêm a sustentação do gabinete do ódio, sustentação, né, das milícias digitais e de milhões e milhões de perfis falsos que tomaram conta das redes sociais. E aí a gente tem esse quadro aí do ano passado, né, com o presidente, obviamente, o presidente Bolsonaro liderando o engajamento nas redes sociais, seguido pelo filho, né, Eduardo Bolsonaro. Por incrível que pareça, quem voltou ao cenário e começou a dar as cartas aí no país de novo, né, é o criminoso Roberto Jefferson.
que ele mistura de uma forma muito bizarra, muito grotesca, todos esses elementos, os moralistas, religiosos, com o ideológico e o político. Então ele faz isso com uma cara de pau, uma disfarçatez muito grande, mas está aí, foi o terceiro sujeito com mais engajamento nas redes sociais entre os políticos brasileiros, né? O que é bastante, enfim, incongruente para um sujeito que é um réu ou um criminoso, confesso, né? Mas que leva a galera que defende, enfim, que acha que eles estão combatendo a corrupção, etc. e tal. Mas isso tudo é a habilidade de utilizar as redes sociais, de utilizar, né, conseguir construir uma imagem dentro desses espaços e fazer com que as pessoas se engajem com muito afinco, com muita fé em cima dessas pessoas. É uma parada messiânica, tem muito, né, por isso que eles utilizam muitos termos religiosos, por isso que eles utilizam muita proximidade, inclusive, com esse meio, mas é porque eles conseguiram misturar também essas duas coisas de uma forma muito eficaz. Né? Depois a gente tem ali Carla Zambelli, tem Bia Kicis, ou seja, e é incrível que são pessoas que passam a maior parte do tempo mentindo nas redes sociais, mas que conseguem ter muito engajamento. Do outro lado, a gente tem então, e nesse cenário, né, em termos dos políticos, dos 20 políticos mais seguidos, a gente teve 14 bolsonaristas ou, enfim, da base radical do governo, e uma quantidade muito menor, né, da oposição, Guilherme Boulos em quarto lugar, né, nosso presidente Lula 11º, mas ainda estava naquela situação da prisão política ilegal e tudo mais. Flávio Dino, que surgiu, né, para o cenário nacional mais recentemente, e o Ciro Gomes, que está sempre disputando. O que mudou? O que mudou é que nesse ano, né, agora que a gente sabe que o Lula definitivamente, né, foi declarado aí inocente das acusações porque estavam contaminadas, né, todas elas, né, Moro, juiz ladrão, agora não mete mais o bedelho nesse assunto, e Lula voltou ao cenário, e isso mudou completamente o jogo, né, inclusive das redes sociais, ou seja, Lula superou Bolsonaro a partir, né, desse momento em 2021, Lula superou Bolsonaro. Isso tem mudado, de uma forma geral, todo o aspecto, inclusive, da comunicação, né? Junto a isso, o que nós temos? Né? Um crescimento absurdo no meio da discussão política do youtuber Felipe Neto, que sempre foi um menino conservador, que fez uma fama, né, fora da política, mas que se tornou aí super engajado na política. Hoje em dia é o porta-voz de muitas pautas, né, progressistas, muitas pautas da esquerda, e que tem uma audiência absurdamente muito grande, domina, né, ele basicamente domina a maior parte aí das discussões políticas por causa do engajamento que as pessoas têm. Então é um componente novo, né? Mas essa mudança trouxe, inclusive, outras mudanças que estão forçando pessoas que estão nesse meio também, né, a mudar de posição, como o próprio Fábio Porchat, que atacava, né, PT, Lula, etc. e tal, e agora diz que vai fazer campanha, né? Mas por que isso? Porque a comunicação dentro desses meios, né, digitais, ainda mais na pandemia, ela tomou um patamar muito importante dentro da sociedade, mais do que era antes, né? E na pandemia, obviamente, as pessoas não podem sair de casa, né? Estão muito mais conectadas nas redes sociais, muito menos nas redes de televisão. Os jornais impressos, né, estão falindo, as revistas impressas estão falindo, a revista Veja, que passou aí décadas, né, espalhando ódio contra as pautas progressistas, contra a esquerda, perdeu uma audiência, agora ela é 1/5 do que ela era até uns tempos atrás, ou seja, se deu mal, apoiou o golpe e agora sofre financeiramente com isso. Isso acontece também com todos os jornais impressos, né, a maioria deles. Mas a gente tem um outro aspecto que são as redes sociais que realmente tomaram conta da vida política. E qual que é o problema? O problema é que nas redes sociais a direita e a extrema-direita ainda conseguem, como a gente viu, não só ali nas redes sociais dos políticos, mas os movimentos e organizações também da extrema-direita conseguem, e da direita brasileira conseguem ainda dominar esse aspecto, que é bastante preocupante. Então aqui eu apresento um pouco dos gráficos, né, que mostram, por exemplo, o que está acontecendo neste momento. Né? Nesses últimos 7 dias, por exemplo, você tem aqui o MBL, com quase 3 milhões de seguidores, né? Vocês conhecem o MBL, Movimento Brasil Livre, né? Livre é uma pinóia, mas é livre, enfim, para aquilo que interessa, livre para os outros tomarem o Brasil. Mas eles têm aqui um número muito grande de, né, seguidores, 3 milhões de seguidores. Nessa última semana, 587 mil engajamentos. Do ponto de vista até de números, para eles isso é fraco, porque em outros momentos eles têm 3 a 4 milhões de pessoas engajadas, ou seja, curtindo, comentando, compartilhando conteúdos deles no Facebook. Né? Em primeiro lugar, a gente tem disparado ali a página do Quebrando Tabu, que é uma página que mistura pautas progressistas, mais politicamente conservadora, enfim, coisas dos tempos atuais.
que é disparado né, talvez a página aí com o maior número de engajamentos do Brasil, 14 milhões de engajamentos nessa semana, mas entre as páginas, mas a gente tem o MBL, o Vem Pra Rua, 304 mil, e aí, na sequência, a gente tem ali os partidos, né, o PT com 1,6 milhões, né, o maior partido da América Latina, mas com 1,6 milhões de seguidores, 375 mil de engajamento nessa semana, e a gente vê outros partidos, e ali embaixo, né, caindo direto agora na questão do movimento sindical, a gente tem a CUT, a Força Sindical, ali, que são as duas maiores centrais, com engajamento muito abaixo, né? Ou seja, 20 mil de engajamento na CUT, né? Lembrando, curtida, compartilhamento, comentário, cliques também contam, né? Para acessar postagens, etc. e tal. 20 mil pessoas, ou 20 mil engajamentos, né? E a Força Sindical com apenas 464, ou seja, muito pouco ou quase nenhum engajamento, infelizmente, né? Essa é a realidade. Então, o que nós temos agora é esse desafio. Por quê? Porque o movimento sindical enfrenta uma série de dificuldades que não é de hoje, mas que ainda, mesmo diante desse enfrentamento que a gente tem para fazer pela frente, dificuldades na própria visão do movimento sindical, muitas vezes, em relação à comunicação, ou seja, a importância da comunicação nesse aspecto, né? Então, tudo que eu mostrei para mostrar que o nosso cenário é extremamente desafiador e a gente, muitas vezes, não está dando conta de fazer o enfrentamento desse cenário. E aí, outras pessoas estão fazendo esse enfrentamento, né? Ou seja, fora do aspecto da luta sindical, como por exemplo, depender do Felipe Neto para, enfim, levar adiante muitas das pautas que são pautas originárias dos movimentos sociais, do movimento sindical, e a gente está perdendo espaço, né, para outras vozes que são importantes para se somar, mas muitas vezes elas acabam sendo quase a única voz de certas pautas, o que é bem preocupante, né? Então, essa dificuldade de dirigentes de compreender a importância da comunicação sindical nessa disputa política, principalmente, né, nesses tempos atuais, a falta de compreensão do movimento sindical, de muitos dirigentes sobre a potencialidade da comunicação, né? Ou seja, o que é a comunicação, para que ela serve, como é que ela é usada, como a gente deve usar ela para fazer a disputa da sociedade, né? A falta de planejamento estratégico, isso é de uma forma bem geral dentro da comunicação, os profissionais de comunicação sofrem com isso bastante, né? E muitas vezes também não dão conta de levar isso adiante dentro das entidades sindicais, e a maioria das entidades sindicais não tem um planejamento estratégico de comunicação, que é pensar onde estamos, para onde vamos, o que está dando errado, o que dá certo, como eu posso melhorar, o que eu tenho que fazer diferente, né? Basicamente, o pessoal está tendo que cuidar do dia a dia da comunicação, tocando ali o barco, mas o problema é que a gente não consegue avançar quando isso acontece, né? E raramente há foco nos resultados, ou seja, muitas vezes são feitas ações, são pensadas ações, às vezes tem muito trabalho, né, das pessoas envolvidas, mas a falta de foco no resultado faz com que todo esse esforço muitas vezes tenha um resultado quase nenhum, muito pequeno dentro de toda essa disputa, né? E a gente vê ali nos números que dentro dessa disputa que a gente precisa fazer na sociedade, a gente está muitas vezes levando ali de goleada, porque a gente não pensa onde nós queremos chegar com a comunicação, com as estratégias de comunicação, né? E, obviamente, um problema grave, que se tornou mais grave a partir da reforma trabalhista, que é a falta de investimento. Mas esse problema não existe só de agora. Na verdade, esse é um problema histórico que vem, pelo menos nas últimas 2, 3 décadas, tomando conta do movimento sindical. Falta de investimento real em comunicação. Muitas vezes, muitas entidades acabam investindo muito mais em outras ações que dão muito menos resultado, né? Tem entidades que às vezes acabam investindo o que seria o orçamento da comunicação de um ano inteiro, de repente, para fazer uma atividade, uma viagem, enfim, né? Não que a gente possa dizer o que é mais importante que não é, mas de se pensar quando isso acontece, né? Onde está sendo a prioridade e o resultado que aquilo vai dar para a luta, né? Para o crescimento da categoria, crescimento da luta, né? E o crescimento da entidade. E aí, com isso, a gente muitas vezes não consegue furar essas bolhas onde a gente está. E esse é um dos graves problemas, né? O movimento sindical se fecha em si, publica coisas que ficam restritas a muitas vezes um pequeno grupo, até de trabalhadores da própria categoria, tem dificuldade de chegar nos outros trabalhadores da categoria que não estão conectados e muito mais em relação à própria sociedade, ou seja, dificuldade de conseguir dialogar com as pessoas que estão fora, né? E essa falta de pensamento estratégico, né, para construir uma comunicação integrada, sem ousadia e sem criatividade, muitas vezes, faz com que a gente não tenha resultados, né? E por que isso? Porque, ao contrário, quando a gente faz, a gente tem os resultados, né? Por quê? Primeiro, a comunicação ela não é só o jornalismo, que é basicamente isso que acaba se resumindo muitas vezes, né, a comunicação da entidade, né? A comunicação
ela tem que ser muito maior do que isso. Por quê? Porque são várias áreas de comunicação que são usadas, por exemplo, no mercado de uma forma muito eficiente, mas que não são transpostas para o movimento sindical. Jornalismo, design, publicidade, propaganda, marketing, né, a fotografia, produção audiovisual, reportagens, documentários, propagandas, né, iguais àquelas que você vê na televisão, web design, redes sociais, né, pensados com estratégia, pensados no alcance, pensados em dialogar com as pessoas. Tudo isso tem que funcionar de uma forma muito legal, muito bacana e muito afinada para que a comunicação sindical ela se torne realmente eficaz, né? E como a gente vê isso? A gente vê isso, primeiro, tem que ter volume, ou seja, aqui é só um exemplo de uma campanha que a gente está tocando, né? A Petrobras é do povo é Brasil, é a maior campanha em defesa da Petrobras, uma campanha que já tem aí 314, né, conteúdos publicados entre matérias e imagens, né? Ali são fotos, mas na verdade são posts. Se vocês entrarem lá depois para ver, vocês vão ver uma quantidade ali gigantesca de conteúdos com abordagens muito diferentes, muitas vezes para dizer muito do que já foi dito sobre o tema, mas com abordagens diferentes que geram resultados. Vocês vão ver alguns exemplos, né? A campanha Público para Todos é um outro exemplo que eu também vou mostrar, que é a maior campanha da história em defesa do movimento do serviço público, dos servidores, né? Uma campanha que a gente já vem tocando aí quase um ano, junto com várias entidades, né? Então, 47 matérias publicadas, também com abordagens muito diferentes. Por quê? Porque muitas vezes a gente está falando com as pessoas e elas não querem mais ouvir o movimento sindical, não querem ouvir mais sobre aquele assunto, então a gente tem que procurar formas de trazer as informações diferentes para que as pessoas possam nos ouvir, se interessem pelos temas, né, sejam curiosos em relação a isso, né, e os conteúdos também precisam impactar as pessoas, né, e como a gente faz isso? Criatividade, ousadia, são duas coisas que muitas vezes o movimento sindical não aposta tanto, mas deveria, né? Ou seja, quando a gente faz abordagens diferentes, né, impactantes, sobre temas com os quais a gente, né, já está acostumado, o que a gente tem? A gente tem as pessoas prestando atenção naquilo que a gente quer falar, naquilo que o movimento sindical quer falar. Por quê? Porque, primeiro, que o movimento sindical já tem uma rejeição muito grande por parte de uma parcela da sociedade. Ou seja, se a gente falar com as pessoas, muitas vezes elas não querem nos ouvir. Então, a gente não adianta ficar batendo na mesma tecla com a mesma abordagem de sempre. A gente tem que fazer uma abordagem diferente. E é isso que a gente consegue fazer com que aquelas bolhas sejam furadas, com que a gente consegue dialogar com quem não quer nos ouvir e talvez as pessoas nos abrirem a oportunidade de serem convencidas daquilo que a gente está falando, né? Muitas vezes é isso, é ousadia, né? É o impacto que a gente precisa que faz diferença, né? Quando a gente vai falar, por exemplo, e a gente tem isso na prática, eu vou mostrar um pouco para vocês. Quando a gente fala, por exemplo, né, desse assunto que está pegando agora, que é a reforma administrativa, muita gente está falando sobre isso, né? E muita gente não está entendendo nada sobre isso. Por quê? Porque às vezes as pessoas já estão resistentes ao assunto, às vezes elas estão inseridas naquelas bolhas de ódio que elas não estão dispostas a ouvir. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que chegar a elas também de uma forma diferente para que elas possam parar e pensar. E isso tem sido muito legal quando a gente faz, por quê? Porque a gente tem visto que se a gente escolhe uma abordagem tradicional, aquela abordagem que não causa tanto impacto, né, a gente tem, primeiro, muito mais dificuldade das pessoas nos ouvirem e, principalmente, muito mais dificuldade das pessoas também se engajarem nessa campanha. E nas redes sociais é isso, quanto mais engajamento, mais longe vai a campanha, mais pessoas compartilhando, curtindo, comentando, a campanha vai chegando em mais pessoas, é o efeito multiplicador das redes sociais. Sem isso, a gente posta alguma coisa e fica para nós mesmos, né? Fica para aquele grupo pequeno de pessoas e aí todo aquele esforço acaba não chegando em lugar nenhum. Então, quando a gente faz essas abordagens diferentes, né, a gente está falando sobre temas, por exemplo, que muitas vezes não estão no cotidiano, muitas vezes não são abordados e que a gente pode fazer o quê? Alusões a coisas que as pessoas vão entender de uma forma muito mais fácil sobre questões que são complicadas e complexas e que, às vezes, elas acham que não afetam elas. Então, quando a gente faz isso, né, fazendo essas abordagens que faz as pessoas fazer uma reflexão sobre aquele assunto, elas se tornam muito mais simpáticas, né, a nossa causa, muito mais receptivas, muito mais abertas para nos ouvir, e as pessoas que muitas vezes não estão ainda engajadas na nossa luta começam a se engajar por causa dessas reflexões, porque elas estão impactadas, porque elas acharam aquilo bacana o suficiente para elas passarem adiante, né? E aí, quando a gente consegue se conectar com as pessoas por causa de todos esses elementos, criatividade, ousadia, abordagens diferentes, né, e outras estratégias, a gente começa a ter um engajamento real, ou seja, as pessoas começam a querer assumir para ela que aquilo precisa ser passado adiante, né? E aí, quando a gente começa a ter o engajamento que a gente chama, são as reações dentro das redes sociais, né, são os comentários, são os compartilhamentos, ou seja, quanto mais a gente movimenta isso,
mais longe a nossa informação vai chegando. E é isso que a gente quer. Por quê? Porque, diferentemente do outro lado, que não tem ética, não tem pudor em mentir, espalhar fake news para conseguir o engajamento, a gente não faz isso, não pode fazer isso. Né? A ética é um princípio do movimento sindical que é levado muito a risco, então a gente tem que levar informação real para as pessoas. E é muito mais difícil levar informação real do que uma fake news. As pessoas compartilham uma fake news com muito mais facilidade do que uma informação real. Então, por isso que muitas vezes, muitas entidades sindicais têm dificuldade de conseguir o engajamento, né, da própria base para que as pessoas levem diante aquela mensagem. Né? As pessoas já estão, obviamente, estão cansadas, a luta não tem sido muito fácil nos últimos tempos, né, tem piorado, então a gente precisa conseguir dar um novo fôlego para essas lutas. Né? E aí, quando a gente consegue fazer isso, mostrar, né, que, enfim, a gente está falando aquilo, mas de alguma forma a gente está conseguindo também se conectar com as pessoas, é isso que faz com que o movimento sindical consiga transpor esse monte de barreiras que estão sendo colocadas e a comunicação sindical ela se torna mais eficiente. Por quê? Porque ela começa a dar resultados. Porque a grande dificuldade do movimento sindical é ter os resultados com os trabalhadores. Né? Muitas entidades que nos procuram justamente vêm com essa crítica. Olha, o trabalhador não nos ouve, o trabalhador não consegue, né, não entende o que a gente está falando, a gente não consegue engajamento, enfim, essa é a grande dificuldade do movimento sindical. E aí a gente pensa as estratégias para furar esses bloqueios, né, e para trazer o trabalhador para dentro dessa luta. E aqui são só alguns números para a gente finalizar, números reais, né, de campanhas e de páginas de sindicatos nas redes sociais que a gente coordena, pensando essas estratégias, essas ações, né, então esse é um período aí de um ano, né, de resultados reais, ou seja, né, nós chegamos nas pessoas com toda essa movimentação, com muito engajamento muito grande, né, dos trabalhadores, dos servidores iniciativa privada, né, que estão entendendo uma forma diferente aquela mensagem, estão gostando da forma das abordagens diferentes, né, estão sendo impactadas e elas querem, essas pessoas também estão muitas vezes ávidas, nossos trabalhadores estão ávidos a impactar também as outras pessoas com aquela mensagem que faz sentido para eles nesse momento de luta. Né? E aí, com isso, a gente consegue ter resultados. Se a gente for somar tudo isso, a gente está falando aí de 20 e poucos milhões de pessoas, 30 milhões, se a gente for somar todas as páginas que a gente administra, né? Algumas dezenas de milhões de pessoas que a gente alcançou. Com o quê? Sem ter que apelar para fake news, obviamente, sem ter que apelar para xingamento de políticos. Se a gente passasse boa parte do nosso tempo xingando políticos, a gente poderia conseguir até mais engajamento. Mas qual que seria o resultado com isso? Seria o resultado da apolítica que levou, por exemplo, Bolsonaro e outros crápulas ao poder, dizendo que eram contra a política, mas que sempre foram políticos ou são novos políticos fazendo a velha política. Né? Ou seja, despolitizar a população não adianta. Né? Não vai contribuir para a nossa luta. Então, a mensagem que eu quero deixar para vocês é isso. A comunicação sindical ela tem um potencial gigantesco. Ela pode ser uma ferramenta, na verdade, a ferramenta mais poderosa que a gente tem para fazer esse enfrentamento. Mas ela precisa ser conduzida com isso, né? Com estratégia, com ousadia, com criatividade, com coragem. Né? Muitas vezes, nem sempre, obviamente, o sindicato vai acertar, mas o não fazer é o maior erro do movimento sindical nesse momento. Né? Essa é a mensagem que a gente está trazendo para vocês a partir de hoje.